Boa noite, bem-vindos a mais um Home Delivery, edição especial Natal. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor. Entre os astros que espalhem a luz, proclamando o menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus anunciam a nova dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus no presépio do mundo. Eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Jesus, te amamos, quanto te amamos, te adoramos, Salvador. Jesus, te amamos, quanto te amamos, te adoramos, Salvador. Jesus, te amamos, quanto te amamos, te adoramos, Salvador. Jesus, te amamos, quanto te amamos, te adoramos, Que este tempo com a palavra de Deus seja uma bênção para a tua vida.
Boa noite. É uma alegria muito grande poder partilhar convosco sobre o tema Natal. Um tema com tão grande significado para todos nós. É uma alegria poder partilhar convosco, uma vez mais digo. Estou grato ao pastor Nuno Ornelas pela oportunidade e estou grato também por um momento que podemos partilhar juntos sobre o Natal. O tema que trago para vós tem a ver com Emanuel, o ministério da encarnação. Vou repetir. O tema que trago para vós tem a ver com Emanuel, o mistério da encarnação. E vos convido a abrir comigo em Mateus, capítulo 1, versículo 23, que diz o seguinte: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Este texto é um texto que retrata um sonho de um homem chamado José, que subitamente compreendeu que a sua noiva, com a qual ele iria casar-se, estava grávida. E como ele era um homem justo, ele propôs no seu coração ir embora. Porém Deus o surpreendeu num sonho, e o anjo lhe falou acerca deste grande advento, e recordou a palavra do profeta Isaías, que dizia que uma virgem iria conceber, iria dar à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel, que significa literalmente Deus conosco. E sobre isto eu quero partilhar convosco um pouco esta imensidão misteriosa de um Deus que decide estar conosco, caminhar entre nós, ser um viajante, um companheiro da nossa jornada. Então encontramos neste texto 4 realidades muito sublimes. A primeira é que existe em Emanuel a grandeza e a simplicidade. Elas se encontram em Emanuel. A majestade se manifesta na simplicidade, porque de facto Deus é majestosamente simples. A verdadeira grandeza, ela se manifesta na simplicidade. E o Deus criador do universo, o Deus que tem os oceanos nas suas mãos, o Deus que chamou tudo à existência, o Deus que pela sua palavra sustenta todas as coisas, em Emanuel ele manifesta-se na mais sublime simplicidade. E isto é tão maravilhoso pensar acerca deste Deus. Este Deus que decidiu estar conosco, habitar entre nós, ser um viajante na nossa viagem, o nosso companheiro. Este Deus, ele abraçou a simplicidade. Em segundo lugar, em Emanuel, Deus revela-se no homem. Deus se fez homem. A palavra, o verbo, tornou-se carne e mostrou-nos essa glória, essa majestade, essa divindade inacessível, porque nunca ninguém viu a Deus, mas aquele que estava no seu seio, esse o deu a conhecer. Este é Emanuel, é o Deus conosco. Este é o mistério da encarnação. Um Deus grandioso, majestoso, que assume uma tremenda simplicidade. Um Deus divino, inacessível, que habita na luz, que se torna homem. Um homem como cada um de nós. Ele foi verdadeiramente homem. Este é o mistério da encarnação. Este é o advento do Natal que nós celebramos com todo o nosso coração. Este é Emanuel. Em terceiro lugar, encontramos que em Emanuel o rei que escolhe ser servo. O rei do universo, ele veio para servir. Ele mesmo disse de si mesmo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele assumiu a posição de um servo. Ele caminhou entre os mais vulneráveis, as multidões mais pobres, lá do mar da Galileia. Ele fez as suas viagens, muitas vezes, não tendo onde reclinar a sua cabeça. Ele viajou com ventos, com intempéries, com tempestades. Muitas vezes teve fome, teve sede. Ele foi verdadeiramente este servo para nos resgatar. O rei que assumiu a posição de um servo. Isto é sublime também neste mistério da encarnação, que está neste nome, Emanuel, Deus conosco. E em quarto lugar encontramos em Emanuel o Cordeiro que é morto, mas ressuscita como leão. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O
cordeiro manso e humilde que não abriu a sua boca, aquele que se entregou na mão dos homens, aquele que tinha todo o poder do universo para se defender, mas ele de si mesmo se doou. Ele deu completamente para ser este cordeiro. O cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Este cordeiro estava lá em Emanuel. Ele veio para tirar o pecado do mundo. Todos os sacrifícios do passado apenas cobriam o pecado, mas este cordeiro, pelo seu sangue, ele tirou o poder do pecado do mundo. Jesus é o cordeiro, mas ele também é o leão. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele tornou-se o leão da tribo de Judá, ele venceu a morte e o inferno, ele tirou as chaves da morte, ele despojou os principados e potestades, ele rugiu como um leão. Este é o mistério da encarnação em Emanuel, é esta fusão entre a grandeza e a simplicidade, entre o Deus e o homem, entre o rei e o servo, entre o cordeiro e o leão. Isto é tão sublime podermos celebrar no Natal, juntos, esta tão grande grandeza, esta tão grande revelação. Nós encontramos a Arca da Aliança, que foi toda ela encomendada por Deus a Moisés, e existiam dois materiais que simbolizavam dois diferentes elementos. Um material era madeira, o outro material era ouro. A madeira era uma madeira simples, madeira da acácia, do deserto, significava o elemento humano, porém o ouro significava o elemento divino. Uma vez mais encontramos que a arca, que era uma prefiguração de Cristo, ela simbolizava estes dois elementos, o divino e o humano, o Deus e o homem. E ele decidiu nascer. Nós celebramos um Deus que nasceu. O Natal é nascer. Jesus nasceu. E ele se tornou homem, este elemento humano, ainda que revestido de ouro, revestido de divindade. Houve uma altura em que ele deixou transparecer a sua divindade, por isso ele resplandeceu como o sol, as suas vestes eram brancas como se fosse a luz, e todos ficaram totalmente amedrontados com tal visão, quando o seu mundo interior se manifestou no exterior, mas foi só por um momento, lá no Monte da Transfiguração. De resto, ele caminhou entre nós como um homem até à cruz. Quero-vos falar rapidamente sobre este caminho talhado em madeira. Jesus, o filho do carpinteiro. E encontramos 3 elementos de madeira que foram símbolos marcantes na vida de Jesus. O primeiro é a manjedoura. O texto diz que "e deu à luz seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem." Não havia lugar para Jesus. Ele foi para uma estrebaria. Ele foi deitado numa manjedoura, uma rude e simples manjedoura de madeira. Acolheu o Filho de Deus. Acolheu Jesus, aquele que seria o Salvador do mundo. Não havia espaço para ele nos lugares mais sumptuosos da cidade. Não havia espaço para ele onde estavam os ricos, os poderosos. Ele foi nascer longe, à parte, nesta manjedoura. E a manjedoura é este símbolo de acolhimento, da aceitação do outro, da proteção que conforta os que não encontram lugar neste mundo. E a igreja é a manjedoura. A igreja tem este símbolo. Nós somos o lugar do acolhimento, somos a família, somos os irmãos, somos aqueles que rimos e choramos, somos aqueles que abraçamos. Mesmo quando vem alguém completamente quebrado pela vida, repudiado, muitas vezes humilhado, rejeitado, encontra acolhimento porque nós somos manjedoura. Assim como ele não encontrou lugar, muitas pessoas não encontram lugar neste mundo. Assim como não havia espaço para os lugares de destaque, assim também pessoas que passam nesta vida, que são secundarizadas, sem importância, desvalorizadas, muitas vezes em dor, sofrimento, elas vêm a uma igreja que tem o símbolo da manjedoura. Nós acolhemos os rejeitados. Nós acolhemos aqueles que não têm lugar, aqueles que não têm mais espaço. Nós somos manjedoura. Ele ensinou-nos esta lição quando ele próprio nasceu numa manjedoura. Quando ele próprio foi rejeitado logo ao nascer, quando ele foi perseguido por Herodes, porque ele não podia nascer, mas ele nasceu ali, e os seus testemunhas foram
os cortes de anjos que cantavam, a estrela que veio do Oriente, os pastores que estavam no campo e os animais simples que estavam naquela estrebaria foram as testemunhas deste advento glorioso. Jesus nasceu na manjedoura. O segundo elemento é o barco. E em Lucas 5,3 diz que entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. O barco era o seu púlpito. Ele andava muito em torno do lago da Galileia. Muitas vezes ele estava naquelas aldeias pescatórias. Eram pescadores. Muitos dos seus discípulos eram pescadores. E ele fez do barco o seu púlpito, este símbolo. E neste barco ele viajava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, levando a palavra viva, curando os enfermos. Muitas vezes as multidões deixavam tudo o que estavam a fazer para chegar ao lugar de destino do barco. Nós também somos este barco. A igreja é o barco, é o símbolo da universalidade da mensagem. E a mensagem é Cristo. A igreja é este barco que se move em todas as fronteiras da natureza humana para levar a vida que há em Jesus Cristo. Somos o barco que vamos para longe e para perto, que alcançamos os mais distantes e aqueles que estão ao nosso lado. Somos esta palavra pregada, esta palavra viva, universal para todos os povos, em todos os tempos. Ela é completamente a verdade absoluta, não tem que ter nenhum anexo. Ela é em si mesma a verdade, e a verdade é Cristo, Ele é a palavra. Por isso ele ia neste barco, ele fluía para onde tinha que ser, ele fez do barco o seu púlpito, e a igreja, ela é o púlpito do coração de Deus. E nós podemos pregar este Cristo sem medo, com todo o nosso coração, porque sabemos que Ele confirma com poder a palavra que nós pregamos. E em terceiro lugar encontramos o terceiro símbolo, a cruz. A manjedoura, o barco e a cruz. João 19:17 diz: e levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Finalmente chegou à cruz. Nasceu numa humilde manjedoura. Viajou num barco, levando a palavra. Mas chegou o momento para o qual ele nascera. Ele nasceu para este momento, para a sua cruz. Sua que não seria dele, mas sim minha. Eu merecia aquela cruz, mas ele fez a sua cruz. Não teve uma casa para nascer, não teve um púlpito para pregar, não tinha muitas vezes onde reclinar a sua cabeça, mas a cruz ele chamou sua, porque ele nasceu com esta missão de fazer desta cruz a sua cruz, por ti e por mim. E a cruz é o símbolo da salvação, que vence o pecado e a morte. Não há evangelho sem cruz. A igreja está edificada sobre o poder da cruz, na qual Deus se reconcilia com o mundo. Eu fui reconciliado com Deus quando eu ouvi a mensagem da cruz, quando eu compreendi este Jesus simples, humilde, que nasceu para ser servo, que deu a sua vida por mim, que pagou o preço que eu não podia pagar. E o Natal não é apenas o bacalhau que partilhamos à mesa e todas as luzes e as árvores e todas as festas que fazemos. O Natal tem que nos levar à cruz, porque Ele nasceu para ir àquela cruz, para morrer e pagar o preço e para ressuscitar. Este é o advento do Emmanuel. Por isso eu amo tanto celebrar o Natal. Termino falando-vos dos dois altares. Sabem, no tabernáculo de Moisés e mais tarde também no templo de Salomão, haviam dois altares. Um estava ligado ao outro. Um chamava-se altar do holocausto. Era um lugar lúgubre, cheirava a morte, a sangue. Era feito de bronze, símbolo de juízo. Ali eram feitas ofertas continuamente. Era um lugar de dor e de sacrifício. Mas era com estas brasas deste altar do holocausto que os sacerdotes entravam no lugar santo
para um outro altar, chamado altar do incenso. E com estas brasas eles libertavam este aroma, este perfume, este incenso suave que subia. Estes dois altares significam morte e ressurreição. Por isto, as brasas que tinham que acender o altar do incenso, obrigatoriamente tinham que vir do altar do holocausto, senão seria fogo estranho. A cruz está ligada ao trono. A morte é um pronúncio da ressurreição. Jesus, ele foi à cruz, mas ele ressuscitou. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o nosso verdadeiro Salvador. Ele nasceu por ti e por mim. Ele morreu por ti e por mim. Um dia ele vai voltar para todos nós. Este é o Natal. Tenham festas muito felizes. Que Deus abençoe cada uma das vossas famílias, cada um dos vossos lares. E Cristo, ele é o centro. Deus vos abençoe. Foi uma bênção a palavra que acabámos de ouvir. Gostaria de vos desafiar a contribuírem para a Associação Desafios com Esperança. A informação vai passar aqui em rodapé. Sejam generosos e Deus vos abençoe.